nas Forças Armadas. E verdade, está totalmente com essa declaração de Ramos Horta. Ramos Horta acaba nada mais, nada menos do que contou verdade. Não vai ver, militares têm estado constantemente ao longo do ano na intervir na poder político. Esse é um coisa que tem que acabar na República de Guiné-Bissau. Porque não pode mesmo, não pode continuar, fica nesse tipo de teatro, tudo hora com militar misto, e bem, e fazer. Alguém desaprende que eu comoro. Cadê que eu acho que não pode sair na brincadeira? Ali meninos, o Ilírio, vou procurar aquilo que está para pegar, que arrogância, não me liquem. Então, se a lá dramana de nós, e na mesa, Ramos Horta, coisa lá, aí na lista de passe, anda temido, ou Inês temido, não quero lembrar o nome de eurodeputada, lá, dramana tudo na facilidade, na mesa já. Que voz assim de. Que eu não tenho problema, a dramana na lei, mas na pulgogos, e cara do mano. Mas sabe o que eu comecei a falar? Antes de impor a dramana, e militarização das Forças Armadas. A mim, nunca me está de acordo que lei de cota nas Forças Armadas. E verdade, gosto muito de alguma. Não chega a certo ponto de como não. E que pode ser etnia, porque está enganado. Está enganado fácil. E diz a mim, nunca pode não surdo. E cabeça de birra rebenta comigo, vai falar toda balantas. E que pode ser do. E que é único. E que é o único, tudo é porque balanças da golpe. Balanças faz. Uma da chega firme em boca e fala balanças yes, balanças aqui, mas balanças que não vira mais. É falar o que sabe, todo mundo raça não vai, é nascer para ministros, para que. Ora, corre, chega assim, tem problema, né? Balanças que tem que chamar, e balanças que yes, e balanças que ele fala, caramba, não cansa. Esse que é por cedo. A mim, para mim, gosto, existe lei de cota. Ou para mim, que não fala gosto, porque a mim, não quero bem culpabilizar balanças, de estar nas Forças Armadas, não. Guerra que eles na sul. Balanças lutam na carne, e osso, sangue, suor, para que terra. E então, para boss que tem de boca, para falar como não, é balanças que está dando na terra, não, luta baixa balanda na sessão, e balanças e caraça, cobardo entra. Muito pelo contrário, não chama boss para nome e não me timon na chaga. Bobagem de antigos combatentes portugueses, bobagem de apelidos como não olha. Sem papel, bota bem você, vou saber, me timon na outra, que é como uma meia. Bobagem de só, baquis que serão antigos combatentes portugueses. Bota cá para saber, boca por irmãos, para encher boca para falar uma balanta. Balantas está lá porque é misto. E balantas está lá porque vai luta já, balantas na terra. E é aderir, ele ajuda na libertação do país. Ao passo que outros etnias, boba entra na antigos combatentes africanos, que luta para tugas. Bona ajuda qualquer etnia que mais enquila, bota tirar eleições. É como não conta para André Bobinha, é como não cata por de boss mesmo. André Bobinha bota para tentar se Bobinha sinta boba para coisas. Se Bobinha se mesmo chama boss para nome, mas a mim, na bicha, só vou claro, a osso um dia, sentando, fazendo um raio-x de tudo, o que é que acontece na Guiné-Bissau, dizendo ao chão pequenino, até ali, a osso está de acordo totalmente para fazer uma lei de cota étnico dentro de Forças Armadas, para poder equilibrar coisas, porque não cansa, sempre balando se enganado, pede golpe. Ora que chega a hora de ministro, nada, outro raça se está chamando. Mas hora que hora vai, como próprio, para sanções, porque é coisas tudo, e mais para lá de etnia balanda. Pronto. Assim, era só o que eu tenho para dizer. Então, antes de que ela também, não vai falar de decisão de CDAO. Mas se só para dizer, plataforma não, direção geral de campanha de Fernando Dias, junto com o próprio Fernando Dias, e junto com o engenheiro Domingos Simões Pereira, dentro lá de prisão, tudo dirigente do PAGC, que ninguém seta essa solução, não tem que rejeitar, porque e que tem nenhum tipo de favoritismo para no lado. A não precisa de ninguém te dando favores, porque não é limpo como não ganha na urna, e na urna não vence. Então, não can chegar para a eleição mais. Ora, que não can chegar, que eu comecei a me estimar, a minha própria para a direção de campanha de minha partido e de partido PRS. Botei paciência. Vou rejeitar essa resolução que sai na como própria último semestre de CDAO. Essa que tem vantagem nenhuma para nós. Todo mundo se viu e hoje é claro. E que por acaso, esse claqueiros, esse eleitorado de número secundário, se discurso píride, é que fala segunda volta que não tem. Segunda volta que tem. É que fala como é na barril FEP, é que a barril FEP. Gosto que é contenta que ela é alegre, não? É ter um junta militar que toma poder. É pedir eleição, não se vê como. Se uma ruga ganha a eleição, não consegue tudo, não compra aqui homem ninguém de hora. Quem compra dormir vai a hora nessa casa? Com licença. Ninguém acabou de dormir. Então, esse espírito na eleição, seria o que tem com cunha ali, o Macron, ou para criar Umaru, que o Umaru tem na costa ocidental da África, suma um bebê mimado. Ora que corim se xuxa, o tem na calanda, para xuxa sair na boca e cai, o bala, de cudita, né? O pule na boca, não, e porque lite que me nesse momento, lá do bar que se virou, ou faz o fincar, e para acelerar que me não, ele milho a os, ou qualquer, ou faz acelerar, o tecido, não caminha mais acelerar que milho o mês.
Assim como o Tenedo, povo de Guiné-Bissau, ora que não papel, a nós que tem que resolver o problema, que a comunidade internacional. Essa decisão que o CDA toma e que favorece nenhum bocado, nem no parte. A nós não vai para justiça eleitoral. Que cá nós não exige, que não foca e divulgação de resultado, não vai impor a Fernando Dias. Se eles a investigar, para não fazer cumprir outras diretrizes de essa força oculta que CDA, que ele é outro curso porque não faz parte. Mas, enquanto é que tirar resultado e enquanto a nós firmemente não sabemos como não ganha as eleições, no foco tem que ser divulgação de resultado para não impossa Fernando Dias. Depois, que é outra palavra, esse é apelo para a direção de campanha de coisa. Quando não chegar de seta, a mim sabe como ninguém é os que fincam, não ganhar mais. Só que não quero como a própria cansa, tem desgaste tudo. Para ver de aventura de João Bernal, de Lídio, de uma secundária de Horta, tipo de cúpulas, tudo que está na plataforma de criminosos. Vou pensar por acaso que o Brahma Câmara fica em silêncio. E por acaso que o Babote candidatura fica em silêncio. E que por acaso, então, a nós não tem que lantar, não tem que discutir, não tem que lutar para a justiça eleitoral. Não ganhei ponto final. Seria o semestre resolver essa de uma forma mais limpa, mais digna. Pé fala tudo, meu pé leva essa força, ele levanta tudo. A nós não oferece CNE ata, não tem nem ata. Para CNE toma ata, para eles estão próprios da forma de criminoso. Para tomar ata, é pui. CNE job, é fazer só com CNE que resta e que nenhum trabalho do outro mundo. E só compilação de dados, vou fazer, vou meter na gráfico, vou fazer, vou mandar nem ponto. Nada de boca ter de fazer aquilo que vou trabalhar na CNE. Então, cá não serve, apela, carecidamente. Direção de campanha de partido, Dr. Fernando Dias, que DCP apoia, vou ter paciência, junto com dos partidos, PRS e o PAGC, vou rejeitar spoticamente essa solução que sai de CDAO. Essa que tem nenhum tipo de benefício para nós. Porque não quer pedir ninguém, não quer abrir a mão para falar como não, vou dar a eleição, não ganhar não, na base de suor. Povo cansa e mostra que quem me está na urna. Então, ninguém, se não vai fazer segunda eleição, você diga uma para arrancar adianta. Entende tema? Tinha tem que fazer para filha. Então, o único que você é que a minha apela à direção de campanha de coisa. Quanto à comunicação de CPLP também, na bem para bem garantir, ou seja, dar relevância. Para ver como teve bem. Só que João Bernal, como ministro de negócios estrangeiros, João Bernal ringa corre, porque isso como e tem aí nos corredores, como a própria reunião que não vai ser para suspensão de Guiné-Bissau na CPLP, porque o Rio não fala Guiné-Bissau suspende, se cabeça da CPLP. Qual que benefício? Que é que Guiné-Bissau, que importa aquele bruto da organização mais credível de que CDAO, entre aspas, de como não Guiné-Bissau Castela, não. João Bernal, o que tem aqui bagagem, e uma admiração que quem tem para o tudo bem, que tem nada contra, cada quem está admirando quem me a mim tem um menino que está mandando mensagem, não diz esse nome, não está para sempre agora na TikTok. E falei, gosta de mim, gosta de. Tem uma linha direta, e gosta de minha maneira de fazer direto. E dá para ver comigo, e falei, tem uma certa admiração para mim. Não passa, não está falando muito bom dia, apontando muito como que você trabalha. Então, cada quem tem quem que gosta dele. Que tem nenhum problema como quem que gosta de João Bernal, é veneral, é punde, aquilo é cambu e bom. Aquilo é que quem diz que vira, mas não vai no assunto político. A boca tem bagagem suficiente. A boca tem volta a dar para convencer a comunidade internacional como esse golpe, não continua aqui a longa. Esse não vai ainda, porque a nós agora baixa braço, não luta afincadamente e determinadamente ali na diáspora. Todo dia não vem marchas, tudo que foi preciso não faz, tudo que denuncia não manda cartas para organismos internacionais, não conta o que passa na República de Guiné-Bissau. E a nós, no objetivo é derrubar mais de novo, não ganhar mais. Porque não só ganha, não ganha eleição cantando, não cerca o Moro e a bom, João Bernal, que é cúpula, sabe que ele não ganha voz mais, corta nem tanto. Vou ter certeza, esse povo não ganha voz mais. Então, esse que me se deixou claro. O corredor da tour corredor, porque não se vê, o da corredor não vai se queimar, porque tem aqui tanto influência, e ilusão só de ser por ganância, desmedido, de um dia assim, para falar com, bom, a voz sem jovem tudo, que não tem lista, cintura de voz, que faz parte do governo. A voz, boca por isso, um dia, para a gente falar, a minha ex, nunca sei que é das quando. Não, boca por isso. Você vai ver que porque cada interessante e cada não me suma que se como por falar nem momento. Então, vou matinés do regime ditatorial, para mim falar não, foi ex-ministro de negócios estrangeiros. Não. Não encontrar como você ministro de negócios estrangeiros, suma ganância falando como não, a minha secretária, não foi ex-secretária de Estado. Não contar como é que sendo. Que a bolsa sim, não colhe na bolsa, é bateria de jovens tudo. Quem quer bem de boca nhadiado. Mas falando como foi esse, a boca cedo. E que questão de inveja, para nada. Porque está cá para si. A mim, não falando, age a bolsa, nunca falou outro. A bolsa, jovens que apoia esse regime ditatorial, para vou falar a mim que tem troco. Boca tem moral. Então esquece esse, bocuro de lagarto, de lagartixa, de ensalmeme, que vou por ter. Mas ali na arena política não conta. João, o por de tudo fora.
O por fazer de tudo porque não monitora boss, só que não monitora uma ao longo dos anos, tudo se passa, não tirar naquilo. Não vai com boss, se for preciso, nem que 10 anos mais não cana cansa, só que não cana tiga, porque esta linha fim, cerco ficha com boss. E cá por acaso, vou cana tiga tem um financiamento, Guiné-Bissau que está produzindo, vou falar com uma, essa na fala de Ramos Horta, uma papel de Nobel de Paz, não é bem por próprio. Com licença. Então, me se mostrou o João, tudo volta, acabou nada, tudo frente, nunca vou cana tiga de comércio secundário internacional como esse e que golpe falso. E não can cinta. Não can chegar de cinta na papera, nada para acontecer de braços cruzados. Não luta, se não conseguia. Se vou conseguir, não estou falando bolsa, vou adiante. Caso também não conseguir, vou ter só com o consensado, porque se que pouca vergonha, a voz tudo, João, a vou vai uma eleição, vou perder. Se perde, sai só. Mas vou ter que vir, João, não sabe em conta gente. O Chamina faz crítica constantemente, ele falou, João, para, vai fórum próprio, porque João, agora não faz e que tem coisas que não consegue, você bom mal. O Bindi na coisa, eu faço entrevista na Inglaterra com Armando Conte. Uno dá para fofo lá, não sei que não sei que, não como, não sei que de reconciliação, não sei que, João, não é na boca, não sei que tem aqui capacidade. O dicha pecador só abre a boca, não fala na cara, porque na testa, e que testa ninguém, não é falando bandido, ou bandida, ou tal nome, ou fruta, e tal rabata, e futeiro, e tal nheme. Não, nunca está entendendo, não está pera. Deus dá que capacidade. De sair abre a boca, não está capaz de se vender que mítica, ou que misto, ou que está fazendo. Sim, senhor. Deus dá a capacidade, não estou falando Deus obrigado. Então, João Amigo Kanga não mostrou o canto bias, essa reunião de secretos com uma esse tudo que você acabou com cozinha, e que por acaso, uma que tinha chamado sozinho, para falar como não, mais bonito, perante o João, para vir trabalhar. Enquanto aqui dentro de campanha, como a bona vai só passear, para cá falar, o fim de Bacuruba, é como aqui criou te falar, bolte que é senhor Cambamar. O fim de Bacuruba fala, não, vai eleição, porque a pouco, claro, ali contar a linha direta, vou vir a linha direta. João repetir, ele confirma. João, como ele canto bem aí chamado, para fazer, ele que nega. Então, se João nega, e finge tapar no rosto bacana no YouTube, que mal eu, e finge, mas sabe bem, não interessa. Quem que está falando? Assim que está falando. Quem que está falando? Então, a João, 50 quem que está falando? Ok, João, buca bem, acha para covardia. É diáspora, cá, eu vou te falar, bota médio, o que pode? Bota falando não só que diáspora, pui, tela diante na papel, bota panta. E depois bota, e lido como não, queria, a mim tem tanta eu na prova, Facebook. É falando só como não, e não pode ataque que real. E vai segurar lá, como quando civil. O abre na chão na Guiné, o subir na riba pere mango, o junda fora mango, o yobi. O olho como é falando apanhar ataque cariaco. Bota cinta na bona yobi, quem tem bona gana, quem tem como. Mas se você tem yobi também interessa pouco. Que ele cangue ibano. Pouco incômodo até. Se você yobi, mas nós não can portar de yobi não trabalha, não importa de povo de Guiné-Bissau, eles que não estão para preparar. E cá a bolsa assim, uma plataforma de criminosos, que não também se vai yobi, não. A nós não estamos sendo povo de Guiné-Bissau, assim que a nós não convencemos. E líder verde, boa que quanto milhão como investe na biombo, riba de que ela não sutou o riso. Esse povo é como trabalho com diáspora da face. Esse diáspora bota me silêncio, que não se equivoca, mas não se não espera com o porque subir mana bem, aí depois ele depende de tom de coisa da cona dentro, assim não na vida. A minha tem aqui problema, não penso como assim, não consigo muito. Então, ele verde não mostrou como que bilhões que toma tudo, vai investir lá na biombo, riba de que ela não sutou tudo que bilhões. Esse povo é como trabalho com diáspora da face, irrelevante. Porque eu vou discutir tudo. Vou achar como não, ele que não fica nela, não tem medo do bem. Porta a porta, que lá na política e modelo tradicional. Assim que não está falando. A hoje um dia, mídia, ele que está ganhando na eleição. Boca se diz, e precisa de essência de um curso, boca central lá. Não está conta, boca cair os trambolhões. A hoje um dia, na maioria parte do mundo, li, nessa que eu vou falar com não está vindo, só não ladra, para deixar, li que está ganhando, li, mensagem que não está passa. Mensagens é no direto, porque não convence manga de gente que vota na boa. Que vota na plataforma, acaba com apoio de criminosos. Esse que põe não ganha. E vou continuar abandonando, vou continuar ouvindo sobre o resto. Não nos sinto bem como próprio, como menos por isso, como por dar, mas não continua a luta sempre, não mostra como a voz e como próprio, um verdadeiro perdedor. Vou se perde, vou se reconhecer, vou ter cara de lata, vou abandonar. Onde que vou castar, onde que o povo que apoia, vou perder quem que o povo me para mandar. Esse que a boa tem que fazer. Por outra parte, não vim também para realçar o Parlamento Europeu que faz bom trabalho para que eurodeputados que como é que se nome? Abdurrahmane Touré. Abdurrahmane, a boca chega nem baca como não é cabra, na churra manca. Não can esfera como a boca na bem, para bem ler assim, o tele bem, porque é jornalista e tudo bem. Mas Abdurrahmane, que a boa acha como por bem papel de prêmio, um papel de prêmio Nobel de Paz. Que coisa? Boas palavras, tudo como vou ver mostrar você. Não você, mas não mostra você rápido, vamos por despachar. Abdurrahmane Touré, bem na Lepsi Ramos Horta que parece de Márcia temido.
Nkana lembra. Abelmani também, Abelmani abo kusibi kuma lana bugine ko abo ye figura escucha mame o kuku ye bin lepsi. Ai git se brinca com outro da Guiné Bissau. Isso na Guiné.